Finalmente teremos nossa aula de calorimetria. Essa aula será inteiramente baseada nesse livro aqui, Química, Ciência Central, nona edição. Os autores são Brown, LeMay e Buster, a editora Pearson. Então, introduzindo agora essa referência, né? Caso vocês queiram consultá-la. Calorimetria, né? Então vamos ao que interessa. O valor da variação de entalpia pode ser determinado experimentalmente pela medida do fluxo de calor que acompanha uma reação à pressão constante. Quando o calor flui para dentro ou para fora de uma substância, a temperatura da substância varia. Experimentalmente, podemos determinar o fluxo de calor associado a uma reação química medindo a variação de temperatura produzida. A medição do fluxo de calor é a calorimetria, e o aparelho utilizado para medir o fluxo de calor chama-se calorímetro. Precisamos agora falar um pouquinho mais sobre capacidade calorífica e calor específico. Isso aqui já é conhecido de vocês, né? Então, vamos lá. Os objetos podem emitir ou absorver calor. O carvão incandescente emite calor na forma de energia radiante. Uma bolsa de gelo absorve calor quando é colocada sobre um tornozelo inchado. A emissão ou absorção de calor faz com que um objeto varie sua temperatura. A variação de temperatura ocorrida em um objeto quando ele absorve certa quantidade de energia é determinada por sua capacidade calorífica. A capacidade calorífica de um objeto é a quantidade de calor necessária para aumentar a sua temperatura em 1 Kelvin, ou 1 grau Celsius. Quanto maior a capacidade calorífica, maior o calor necessário para produzir um determinado aumento de temperatura. Para substâncias puras, a capacidade calorífica é geralmente dada para uma quantidade específica de substância. A capacidade calorífica de 1 mol de substância é chamada de capacidade calorífica molar. A capacidade calorífica de 1 grama de substância é chamada de calor específico. O calor específico de uma substância pode ser determinado experimentalmente medindo-se a variação de temperatura ΔT que uma massa conhecida, m, da substância sofre ao ganhar ou perder certa quantidade de calor. Então aqui, calor específico, você tem lá a quantidade de calor transferido, você divide pelo produto da massa da substância pela variação de temperatura. Então você tem essa fórmula aqui para o calor específico, ou capacidade calorífica específica. Pense assim no caso da água, né? Imagine que você tem lá 1 grama de água a uma temperatura de 15,5 graus Celsius. Para que a temperatura seja aumentada de 1 grau Celsius ou 1 Kelvin, porque o intervalo na escala Kelvin e na escala grau Celsius é a mesma, você precisa fornecer 4,184 joules. Então, isso aqui seria a própria capacidade calorífica da água. Então, vamos supor uma outra situação. Então, por exemplo, suponha que são necessários 209 joules de calor para aumentar a temperatura de 50 gramas de água em 1 Kelvin. Então, 1 Kelvin. Então, basicamente, eu joguei esses dados que eu estou falando. Ó, você precisou de 209 joules de calor para aumentar a temperatura de 50 gramas de água em 1 Kelvin. Você divide uma coisa pela outra e você tem lá 4,18 joule por Kelvin por grama. Então, essa é o calor específico. Você tem tabelas de calor específico, né? Nas tabelas você vai ter lá calor específico e capacidade calorífica molar. Então, por exemplo, aqui, ó, o calor específico da água líquida, 4,18. Repare que o calor específico varia com o estado físico da água, e repare que a água tem um calor específico superior a todas essas substâncias aqui que nós estamos vendo. Por exemplo, a água tem calor específico superior, muito, muito superior ao cobre. O calor específico da água é muito superior ao calor específico do vidro, do ar. Então, a água, por esse motivo,
tem a capacidade de armazenar energia, digamos assim, sem que ocorra variações grandes de temperatura. Em outras palavras, ela vai vai cumprir um papel super importante na manutenção da temperatura do planeta. Agora vamos finalmente à calorimetria à pressão constante. Calorimetria à pressão constante. As técnicas e os equipamentos aplicados em calorimetria dependem da natureza do processo estudado. Para muitas reações, como as que ocorrem em solução, é fácil controlar a pressão para que ΔH seja medido diretamente. É importante você lembrar que o ΔH é igual ao calor trocado entre sistema e vizinhanças sob condições de pressão constante. Bom, vamos lá. Apesar de os calorímetros utilizados para trabalhos altamente acurados serem instrumentos de precisão, um calorímetro bem simples do tipo copo de isopor, como mostrado nessa figura aí, que vocês estão vendo, é muito utilizado no laboratório de química geral para ilustrar os princípios de calorimetria. Uma vez que o calorímetro não é lacrado, a reação ocorre essencialmente sob pressão constante da atmosfera. Então está aqui o nosso famoso calorímetro de copo, né? Você tem, regra geral, 2 copos de espuma para ter um bom isolamento térmico. Você tem um termômetro, você tem um agitador e, regra geral, você tem uma tampinha de isopor aqui que também não está mostrado na figura aí, né? Mas você tem a tampinha, você precisa ter a tampinha. Bom, então vamos lá. Se supusermos que o calorímetro evita perfeitamente o ganho ou a perda de calor da solução para a sua vizinhança, o calor obtido pela solução tem de ser produzido pela reação química sob estudo. Em outras palavras, o calor produzido pela reação, que a gente vai chamar de Q subíndice R, então esse é o calor produzido pela reação, é inteiramente absorvido pela solução. Ele não escapa do calorímetro. Supomos também que o próprio calorímetro não absorva calor. No caso do calorímetro de copo de isopor, essa é uma aproximação razoável, porque o calorímetro tem condutividade térmica e capacidade calorífica muito baixas. Então, pense que é como se a solução, a água da solução, fosse a vizinhança. E a reação em si, que acontece na solução, fosse o sistema, nessa lógica, né? Então, para uma reação exotérmica, o calor é dispendido pela reação e, e obtido pela solução. Então, portanto, a temperatura varia. Você tem uma reação exotérmica acontecendo, a reação libera calor, a solução absorve esse calor, a temperatura aumenta. O contrário ocorre por uma reação endotérmica. O calor absorvido pela solução é, consequentemente, igual ao calor absoluto de sinal trocário, de sinal contrário ao da solução. Em outras palavras, o calor da reação é igual menos calor da solução. Solução. Então, você tem lá uma reação, por exemplo, de neutralização, é como se você separasse os componentes lá. Ácido e base, que seria a reação em si, e a água. Assim, separasse em termos conceituais, para você entender como funciona, né, a reação exotérmica, a reação química exotérmica, a reação de neutralização. Logo, a temperatura da água aumenta, porque a água está agindo como vizinhança, a reação em si como sistema. Então, você pode escrever assim que o calor da solução, o calor recebido ou perdido pela reação vai ser igual ao calor específico da solução que multiplica pela massa da solução. Espero que vocês estejam entendendo. Esse aqui é meu Mzinho. Vamos apagar aqui e fazer mais bonitinho, né? Massa da solução.
Então aqui eu tenho massa que multiplica pela variação de temperatura. E isso aqui é igual o negativo do calor de reação. E para soluções diluídas, o calor específico será aproximadamente o mesmo calor específico da água, ou seja, 4,18 Joule por Kelvin por grama. Então, essa equação aqui permite você estimar o calor de reação a partir da massa, do calor específico e da variação de temperatura da solução. Então, agora podemos fazer um exemplo. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Quando um aluno mistura 50 mililitros de solução 1 molar de ácido clorídrico com 50 mililitros de solução 1 molar de hidróxido de sódio em um calorímetro de copo de isopor, a temperatura da solução resultante aumenta de 21 graus Celsius para 27,5 graus Celsius. A variação de temperatura aqui foi 6,5 graus Celsius, ou 6,5 Kelvin. Calcule a variação de entalpia para a reação, supondo que o calorímetro perde apenas uma quantidade desprezível de calor, que o volume total da solução é 100 ml e a densidade é 1 grama por ml e o calor específico da solução sendo igual ao calor específico da água. Então precisamos calcular o calor de reação por mol, tendo sido dados o aumento de temperatura, a quantidade de matéria envolvida e informações suficientes para calcular a capacidade calorífica do sistema. Então, nós vamos primeiramente pensar no calor total liberado, que pode ser calculado a partir das variações de temperatura do volume da solução e densidade de calor específico. Então, primeiramente, o ΔT é igual a 27,5 menos 21, ou seja, 6,5 Kelvin. A massa da solução, você pode pensar que a massa é 100 gramas. Porque a densidade é 1 grama por ml, o volume é esse aqui, né? E essa é a capacidade calorífica. Então você já calcula o calor de reação. Então o calor da reação vai ser o negativo disso aqui. Calor específico. Quanto é o calor específico? 4,18 Joule por grama, né? Grama menos 1, Kelvin a menos 1. A massa, 100 gramas. A variação de temperatura, 6,5 Kelvin. Então aqui você já pensa nas unidades, né? O Kelvin corta com Kelvin é menos 1, o grama menos 1, corta com grama, o resultado é em Joule, que está menos 2,7 kJ. Então, menos 2,7 kJ. Então, o ΔH da reação, esse calor de reação medido aí para essa reação em particular, com essas quantidades, essas concentrações, menos 2,7 kJ. Esse menos porque é uma reação exotérmica, né? Agora, para nós calcularmos a variação de entalpia em termos de quantidade de matéria, utilizamos o fato de que a quantidade de matéria de HCl e NaOH são dadas pelo produto dos volumes das soluções pelas respectivas concentrações. Então, você tem lá o volume da solução, 0,05 litro, né? O volume da solução. Qual a concentração? 1 mol, que é litro, né? Litro, 1 mol por litro. Então, o número de mols é 0,05 mol de ambos os reagentes. Então, o ΔH por mol vai ser isso aqui, ó. ΔH por mol vai ser igual a menos 2,7 kJ dividido por 0,05 mol. Então, o ΔH aqui deu menos 54 kJ por mol.
Bom, como a aula já está um pouquinho longa, eu deixo para fazer mais exemplos de calorimetria a pressão constante na próxima aula.